of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. O que é isso, né? Em um país de iletrados funcionais, pessoas com fé, mas uma fé que busca a cura da carne e dinheiro, né? E prosperidade material. Essa é a verdade. Então aqui nós vemos a união da fome com a vontade de comer, né? E um adolescente de 15 anos fazer tudo isso e as pessoas crerem, e o ministério, o conselho tutelar proibiu ele de pregar, mas ele já está voltando assim na internet, né? Pregar na internet, fazer tudo que ele andava fazendo. Agora mais discretamente ele continua, diz que vai fazer e acontecer, e vamos ver no que vai dar isso aí. Eu resolvi falar sobre isso porque no vídeo passado eu disse que eu fiquei 2 semanas sem gravar vídeos e resolvi voltar. Agradeço o apoio, recebi aí um certo apoio, até um pix de R$10, e pessoas se inscreveram, alguns saem, outros vêm, mas a proposta é essa, falar dos livros que eu escrevi, assuntos relacionados a eles, os livros adaptados. É o canal de um escritor, eu sou Emildo, e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Então este assunto do falar em línguas, ele me interessa porque ao escrever o meu primeiro livro, História da Congregação Cristã dos Primórdios na Colônia Italiana em Chicago, no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980, eu pesquisei sobre esse falar em língua e a congregação ali na colônia italiana, ela buscava esse falar em línguas, era algo novo para eles. E então aqueles avivamentos na virada do século ali, acontecia muito isso, mas de uma forma assim bem desorganizada, tá muito fora do que Paulo disse na epístola aos Coríntios, que quando houver o falar em línguas, que fale um de cada vez e que haja intérprete, senão é bom que se cale. Então eles tiveram contato com a Rua Azusa, tão aclamada Rua Azusa, esses italianos, só que eles começaram a caminhar à margem de todos esses movimentos que surgiram aí, essas igrejas, e hoje nós vemos um desdobrar para o chamado neopentecostalismo. E esse termo pentecostal é algo que nós não usamos, nós da CCB, Congregação Cristã, no Brasil, né, CCB, eu frequento essa igreja, então assim, nós cremos nos dons, mas nós não nos chamamos pentecostais, e desde o início dessa obra nunca foi usado esse nome. Na Itália um pouco, algumas vertentes ali, alguns grupos, né, da igreja ali da Itália, eu digo grupos porque enfim, igrejas diferentes, assim, né, em outros lugares, uma ou outra usava esse nome, né? Tanto que quando Franciscão escreveu para o rei, ali pedindo, se esclarecendo, né, sobre esses cultos durante ali o governo fascista, antes da guerra, eles questionavam isso e esses cultos, porque de fato, como a gente vê hoje nesse chamado neopentecostalismo, nos assusta, é uma coisa que está assim descambando até para um espiritismo assim desordenado. E isso já acontecia. Eu tenho muitos vídeos aqui falando sobre isso. Então, o governo ali, durante a guerra, esse governo fascista de Mussolini, mandou espiões para os cultos, eu falo isso no meu livro. E eles dizem que não fazia bem ao ser humano esses cultos. Então, num capítulo, aqui nessa 4ª edição, no capítulo 94, um dos itens ali do capítulo é a congregação é espionada na Itália. Então, o chefe de polícia, o Arturo Bocchini, ele mandou, médico, espionar, e esse médico de fato ele nem era especialista, mas o que eu quero dizer assim é o quanto incomoda esse tipo de culto desordenado, né? Então ele diz o seguinte, que o culto que ele participou, ele fala da sugestão coletiva, né, entre aspas, sugestão coletiva, que é ele que trouxe, de sujeitos neuropatas, argumentando que a prática do culto, que chamam de pentecostal, era prejudicial à saúde psíquica dos adeptos. Então a gente vê assim um confronto político ou um apoderamento político, né, dessas questões aqui. Tem um vídeo aqui que eu coloco a ex-primeira-dama, pulando, feito uma maluca, falando em língua, quando conseguiram, né, emplacar lá o ministro André Mendonça, bolsonarista, para o STF. Então,
Voltando aqui a esse menino, ele é fruto aí do meio que descambou para isso, enfim, abandonou a escola, quer dizer, né, em virtude assim de ganhar dinheiro. A internet está cheia de coisas aqui explicando, eu não vou me deter, né, nessas questões agora aqui, eu só quero dar minha opinião e falar da história que eu narro aqui, porque várias passagens eu explico que no decorrer dos anos e das décadas a congregação cristã foi amadurecendo e deixando um pouco essa busca por falar em línguas em virtude de uma doutrina plena, a busca de uma doutrina plena. Mas aqui e ali houve momentos assim, que houve assim, uma certa celeuma ali. Pietro Tolini, um que foi evangelizar na Itália, quando ele voltou, ele disse ali para aqueles colonos que só se salvaria quem falasse em língua. E Franciscon, que é um missionário que veio aqui para o Brasil, né, um dos pioneiros dessa obra, disse que chamou isso de fato, deu o nome do que falsa doutrina. Então ele ficou numa igreja específica ali, que ele tinha, ele era o pioneiro ali e estava à frente do povo, ele só ficou ali, então era sempre repreendendo até questões ligadas a isso. Se hoje a gente não vê o que Paulo disse na epístola, que fale um de cada vez e que haja intérprete, se não é bom que se cale, por outro lado, a gente vê que é uma doutrina plena, genuinamente cristã, praticada pela congregação cristã, que vai, assim, que passa longe dessa situação de um menino desse com microfone saltitando. E outra coisa aqui sobre o inglês, né, que também é a minha área, que eu sou professor de inglês. Quando ele fala of the king, of king, eu acho que o que ele queria dizer é of, não of, o EFF, of, que é o F é do rei, acho que é isso que ele quis dizer, mas também já tem vídeo aqui dizendo que ele copia aí pregadores desse gênero aí, desses tipos de igreja, e ele só está replicando o que ele ouviu. Então é isso, querem saber da história da congregação? Este é o livro, tem esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante, que são os bastidores para escrever o relato, da missão à congregação, placas não importam, história da nomenclatura das congregações cristãs no mundo. São 3 livros sobre esse assunto. Então é isso. Nos vemos na próxima e até mais. E procure apoiar o canal de alguma forma, pessoal. Isso me ajuda muitíssimo e me dá ânimo para produzir novos vídeos. Desculpe a rapidez, mas meu celular não tá legal. Eu não posso gravar vídeo muito longo. Tem até isso também, um investimento material para estar aqui. Então é isso. Nos vemos na próxima e até mais.